Bem-vindo a mais um programa Conversando com o Jefferson. Hoje, mais uma vez, meu amigo, o pastor Wilton. Bem-vindo ao nosso programa, pastor. Para nós é sempre um prazer poder, inclusive, revê-lo. E esse programa em si, ele tem uma importância muito grande no que tange, no que diz respeito às temáticas que são abordadas e os esclarecimentos mesmos. Um lado, não é? Um lado, hoje está polarizada a política no nosso país, estamos pertinho agora do final da campanha, dia 30 agora temos a eleição, e temos um lado, um partido, embora fale que é pelo povo, mas na verdade ele queima, ele corta tudo que eu penso de melhores princípios para a família, por exemplo. E com a visão do pastor Wilton nesse ponto? Infelizmente, Dr. Jefferson, nós estamos passando um momento muito sombrio. Nós temos hoje uma agenda anticristã em escala global. E se observarmos pela lente da política, tudo isso advinda da esquerda. Embora que esses termos aí, esquerda e direita, surgem justamente na Revolução Francesa, e a esquerda, quando surge ali, ela surge com uma identificação de fazer com que a pirâmide de baixo tenha uma maior visibilidade e assim por diante. Isso 1789 até meados da década de 80, ainda se tem essa visão. E a partir da década de 90, a gente vai ver uma esquerda totalmente diferente. Por exemplo, a política que é colocada na Europa, a política chamada de bem-estar, é uma política advinda, inclusive, da esquerda. Uma política aparentemente até sabia. A partir da década de 90, a gente viu esse desfecho do quanto era nocivo, porque ela parte diretamente para as bases que dão alicerce a uma sociedade, a destruição da família, ou da família tradicional, a questão da legalização das drogas, o aborto. Então, esses elementos são incorporados. Você tem, até a década de 80, uma esquerda aparentemente sabia, tendo uma visão correta, inclusive, de ter uma visão daqueles que faziam parte da pirâmide de baixo, para ter maior visibilidade, uma política mais igualitária. E para mim, o que é o desfecho maior é que essa esquerda agora ela passa a ter uma identificação com o comunismo, com o socialismo, e agora eu não falo nem mais como pastor, eu falo como historiador. Historicamente, nunca houve uma sociedade comunista e nem uma sociedade socialista, à luz do termos e à luz, inclusive, da ideologia. Sempre foram ressaltados tirania a partir dos meios. Okay. Sempre há um ditatorial, na verdade, que bota para funcionar aqui. Realmente não conheço realmente nenhum país comunista que funcione. Exato. Ou socialista. Exato. Okay. Mas e o que esse partido que hoje está aí, um dos partidos, está pretendendo tomar o poder, ou voltar para a cena do crime, está querendo incentivar e que a população vá junto com isso, com essa ideologia. O que podemos fazer para que isso não aconteça no nosso país? A grande questão em relação ao nosso país, a nossa sociedade como um todo, eu reconheço que o trabalho de Lula no primeiro mandato, ele foi um trabalho que abriu algumas portas que foi importante para a nossa nação, mas que, por conseguinte, houve um aparelhamento do Estado para que houvesse a perpetuação do poder. E aí isso se tornou muito nocivo, porque você aparelhou as universidades, você aparelhou algumas instituições, você aparelhou N braços de um sistema
para que você se mantesse. À luz do que ocorre desde que os náuticos portugueses prorromperam o nosso lado. A política do toma lá, dá cá. E quando foi implantada aí a política da exploração e da corrupção, que até hoje nos faz sombra. E isso é muito nocivo. Essa não é a real política. Essa não é a verdadeira visão no que diz respeito a termos uma sociedade harmônica, sadia e próspera. Inclusive, o período de Lula foi um período muito bom, porque ele pega uma economia fluente, estável. Exato. Todo aquele trabalho feito, iniciado no governo de Itamar Franco, isso, através do ministro, na época que era o Fernando Henrique, que conseguiu o Plano Real, que foi uma realidade, ficou bom, realmente foi um momento bom de crescimento. Então ele chegou no momento que estava tudo pronto. Exato. Ele tinha um momento econômico muito bom, internamente e externamente. Poderia, inclusive, ter estruturado o país e se tornado, talvez, o maior presidente dessa nação. Mas, na medida em que houve uma opulência econômica, tudo isso foi entregue ao ramo da corrupção. Nós temos bilhões sendo lançados, inclusive, para fora do país, para governos totalitários, tiranos, e que esses investimentos deveriam ser para o nosso povo. Nós temos uma nação rica de um povo de mão calejada pobre, por essa desigualdade, que ele tanto fala que saciou a fome, que tirou milhares e milhões de pessoas do estado de miséria, e pelo contrário, hoje a gente tem um número bem maior. Em consequência disso, muitos não conseguem enxergar. Exato. Falando assim, lembro de George Orwell, né, que é o livro A Fazenda. Não é isso, A Fazenda? Ele fala que os animais têm uma revolução e eles tomam conta. Então, o que toma conta são os porcos, tomam conta da fazenda. E no final do livro, da história, eles estão andando de duas patas e mandando matar os outros animais da fazenda. E dessa forma. Verdade. É uma analogia, uma marquete do que a gente tem percebido, né, ao longo desses anos. Exatamente. Tudo muito caracterizado nesse livro. Eu acho interessante, você possa ler esse livro. É interessante ver realmente como funciona alguns regimes por aí. Então, em relação aos princípios, pastor, que esse partido, esse grupo de pessoas pensam em denegrir, não é? Dizem que não, mas estão sim denegrindo, como os valores da família de forma geral, como a liberação de drogas, por exemplo, o aborto, não é? A ideologia de gênero. São coisas que, ao meu ver, não cabem. Tem coisas que devem ser alertadas. Nós devemos alertar os nossos jovens o perigo que ali vem do uso da droga. O perigo de um jovem, de criança, ser abusada sexualmente. Então a gente tem que alertar e orientar para essa forma. Não legalizar da forma que se pretende ou da forma que a gente vê aí, pelo menos boa parte dos seguidores desse partido. Muitos querem anarquia, não querem um governo, não querem uma anarquia, querem viver na vida boa, não querem trabalhar, só querem se dar bem. Eu não entendo que nação é essa em que as pessoas só recebendo vão para frente. Não tem como uma sociedade crescer sem um trabalho, sem dignidade, sem honra, isso é uma família. E o senhor que trabalha também no setor público, né, eu vejo que convive com algumas pessoas que já sofreram bastante por falta de orientação e até por uso de drogas, não é assim mesmo? É interessante esse seu ponto de vista, Dr. Jefferson, porque historicamente, quando a gente olha para a pós-modernidade, uma das grandes visões da pós-modernidade é prorromper, debelar todos os marcos de conquista, todos os marcos referenciais. E o pior, ela não só destrói, como ela não aponta caminho nenhum. Se você pegar a pós-modernidade, ela tem um tripé: pluralização,
secularização e privatização. Inclusive dentro de um arcabouço religioso, a pluralização não há uma verdade absoluta, ou seja, a regra de fé e prática não passa a ser mais a palavra, porque ela se torna plural, há muitas verdades. A privatização, eu passo a entender a palavra a partir do meu ponto de vista, quando a própria palavra tem o poder de interpretar a si mesmo. Eu não posso olhar a palavra e achar, é ela que me guia, é ela que me orienta. Então, a privatização traz isso. É como se você tem uma fé e ela é compreensiva a partir do que você entende. Mas, ao contrário disso, a Bíblia, inclusive, fala de tudo a despeito de como devemos nos portar. E, por fim, a secularização. Hoje, inclusive, até a religião ele tem esse caráter. Você vê que hoje, por exemplo, você vê determinadas hoje casamentos, até mesmo dentro da igreja, e no final as festas são praticamente profanas. Isso é secularizar a fé. É você apenas ter uma conduta dentro de um templo, dentro de um espaço, e a sua vida religiosa ela está fadada a uma agenda religiosa naquele momento. E a sua vida paralela não tem nada a ver com uma vida dúbia. Então, esses efeitos, ou esses elementos, caracterizam a pós-modernidade. É lhe deixar sem marcos referenciais e não lhe mostrar caminho algum. O senhor tocou num ponto do trabalho que eu faço também, porque sou policial penal, e a gente vê que muitos lá foram pessoas, inclusive, que adentraram a igreja, mas que, a partir de posições, de escolhas, adentraram ao mundo do crime. E aí a gente vê, por exemplo, lá que eu trabalho, a gente somos, o PB1, somos a principal unidade do Estado, que lida, inclusive, com as duas facções, a Al-Qaeda e Estados Unidos, uma ligada ao PCC e outra ao Comando Vermelho. E aí a gente vê, né, todos esses elementos aflorarem, né, relacionados à droga. Eu fico imaginando como um partido desse, que ainda quer legalizar. A gente já tem aí, historicamente, o que a legalização do álcool já faz em relação à família. E você ainda achar que deve legalizar a maconha e tantas outras. Então, é um absurdo, né? Só quem não tem algum parente ou quem não convive com as drogas é que pode falar dessa forma, como se legalizar fosse algo bom. Vá consultar as famílias, vá procurar um centro de internação, veja as pessoas que sofrem, né? Os pais, os filhos e assim por diante, que eu tenho certeza que você muda esse conceito. Nossa sociedade chegou onde chegou justamente por isso, porque aos poucos foram tirados as referências, os paradigmas, os confins. E aí a gente está numa sociedade que, inclusive, alguém que sai da cadeia tem uma votação tão expressiva, que me parece que ele é um representante legítimo dessa classe que não quer mais parâmetros. Estamos voltando ao período de Roma, onde vale tudo e o que mais importa é o prazer. O consequente é assim por diante. E do ponto de vista da igreja, já que sou um representante também aqui, não é? Como sua igreja, seus fiéis, como pastor, qual o recado que ele pode dar para essas pessoas agora? Eu, em particular e de forma coletiva, também oriento. Não sou de citar nome, mas sempre digo, todos os nossos atos devem estar pautados na palavra de Deus. E nós não podemos, de forma alguma, negociar os princípios de Deus, que são, inclusive, princípios eternos. Eu não posso, de forma alguma, voltar numa figura ou numa sigla partidária que é defensor de coisas que vão de encontro à palavra de Deus. Eu não posso votar e jamais orientar a igreja a votar em partidos que defendem o aborto,
que defende a ideologia do gênero, que defende a linguagem neutra, que defende o aborto, a legalização da droga e assim por diante. Isso é contrário à nossa fé. É contrário ao que diz a palavra. Então, eu oriento, eu falo, né, e a oportunidade que eu tiver de abordar alguém, abordarei, porque eu não posso, de forma alguma, me isentar ou me calar diante do erro. Também penso da minha forma, nós que temos um pouco mais de orientação, ou tivemos a oportunidade de conhecer não só a palavra, mas os princípios que devem reger toda a boa família, assim, ou toda a família, não é? Acho que temos o dever de praticar isso e orientar. Acho que se quando temos esse conhecimento e o negamos ou o deixamos para lá, estamos pecando também. Verdade, verdade. Inclusive, essa foi a maior luta de Luther King, né? O grande pacifista e abolicionista dos Estados Unidos. Né? E uma das frases que, inclusive, se tornou célebre, falando justamente do silêncio, né? ou da negação daqueles que podiam, inclusive, se manifestar. Né? Então, se a gente estamos pautados na verdade, que é a palavra de Deus, se nós preservamos pelos bons costumes, como foi dito pelo Senhor mesmo, então nós temos que partir também para o embate, para o esclarecimento, para o enfrentamento, não só dessas pessoas, como dessas que também pensam, para tentar, inclusive, modificar os pensamentos. Que o que nós estamos fazendo será, inclusive, uma arapuca para nós mesmos. Sim. Hoje tem um livro que fala assim, um pensador, que eu não me recordo o nome, mas que um dia chegaram e levaram o meu vizinho. Mas levaram o vizinho porque ele era ateu. Né? Mas ele era ateu, não era comigo. No outro dia levaram o outro vizinho do lado, porque ele era evangélico. Mas também foi outro vizinho, pegou ali. No outro dia foi me levar, mas não tinha mais o que fazer. Não é? Então, assim, vai levando, e você não se defende, não vai ter mais quem defender. Então, você tem que se unir e não ser isento, não é? Se você está vendo algum erro, tenta ajudar, tenta corrigir, orientar. E não ficar calado esperando que alguém faça. Você tem que ir lá e fazer. Exato. É verdade. Interessante é o que mais a gente escuta. Você votar em alguém sobre o aspecto de dizer que ele roubou, mas fez. Veja que pensamento sem baliza e sem fundamento algum. Porque na medida que alguém tolhe, na medida que alguém rouba, quem está na fila do hospital morre. Né? Por falta de atendimento, por falta de remédio. Mas muitos não associam isso, sabe? Acho que aquela malha é porque era assim mesmo. Acho que aquele roubo que o cara fez lá, exato, não sabe que aquele dia podia ter sido no hospital, ou mais um médico, ou mais um enfermeiro, ou mais um medicamento, ou mais uma invenção de outro medicamento, através da tecnologia, do incentivo às indústrias, às pesquisas. Mas não vem assim. Isso. Aqui falam no Brasil, por exemplo, que praticamente a classe pobre acabou. O que foi que fez? Deu dinheiro ao povo? Não. Ele baixou na classe média, né? Ele botou os índices que diziam que era pobre, que era rico, mudou. Então aqueles que eram pobres passaram a ser classe média. Então você aumentou a renda. Conversa. Na educação, em vez de incentivar estudo, não. Ele fez com que baixasse a nota, disse que o aluno não pode ser mais reprovado, ou abriu muitas faculdades no país, abriu realmente, mas não tinha estrutura para aquilo. Então não adianta ter uma faculdade sem um professor, sem a base. Então, ao mesmo que aconteça com isso, a qualidade caiu. Então eu vejo, por um tempo fui professor e estava na faculdade, no curso, e no último período, tinha alunos que não sabiam escrever, nem falar, e era um curso de direito. Então, como é que é isso? Como é que pode? Que qualidade é essa? Como é que não está errado isso? Mas ninguém enxerga, quer dizer, boa parte não enxerga isso. Então, eu me sinto no dever
de orientar as pessoas que não estão enxergando isso, que passem a perceber isso. Interessante. Você vê, nós temos um país, 5.570 municípios, todos já carcomidos pelas drogas. Temos aí 57 mil homicídios por ano. Temos aí 53 mil estupros. Se fala em torno de 800 a 1 milhão de abortos clandestinos na nossa nação. Temos mais de 23 mil crianças que dormem na sarjeta. Números assustadores, mas eu garanto que o que é dissolvido no ralo da corrupção mata muito mais do que todos esses números. Mas as pessoas não atentam para isso. As pessoas, infelizmente, ainda não se percebem da gravidade do problema. Né? E a maioria dessas pessoas que também defendem é porque, de alguma forma, elas são beneficiadas. Ela não consegue ver a conjuntura da sociedade, o que se pode fazer de benfeitoria no que diz respeito à sociedade como um todo. A partir do momento que eu sou inserido, a partir do momento que eu sou beneficiado, eu fecho os olhos para outra coisa. E isso é uma visão muito medíocre. Sim. Né? E isso é uma visão muito tacanha de uma realidade sombria que ficou aí se perpetuando por 16 anos. Que, inclusive, ainda pode se voltar. Né? Vamos lutar para que isso não aconteça. Isso. Eu vejo aqui na nossa cidade, infelizmente, nossa cidade não tem estrutura de saúde adequada. Se alguém quebrar um dedo aqui na nossa cidade, vai ter que ir para outro lugar para se tratar, que não faz. Não é? O apendicite pior ainda, qualquer coisa assim, as grávidas têm que ir para fora. Mas eu vejo que quando eu estou lá no hospital da emergência e chega alguém da cidade, eles estão contentes porque, embora não tenha aqui, mas tem um vereador, ou um secretário, um prefeito que deu uma carona, entendeu? Arrumou um carro, uma ambulância para levar para lá, então fico contente, ainda devendo um favor, né? Achando que foi um favor com aquele vereador, aquele secretário que fez lá para ele, mas não consegue captar a ideia que aqui deveria ter funcionando um serviço de saúde adequado, que não precisaria ter esse translado, essa coisa, não é? Então, elas ficam devendo um favor ao vereador ou ao secretário, qualquer coisa desse tipo, achando que estão na vantagem. E aquele cara é amigo dele, realmente. Não pensam diferente, né? Não tem um senso crítico nisso. A gente tem que trabalhar mais. Éramos uma referência no que diz respeito à Mata Norte. Sim. Tínhamos, entre aspas, há muitos anos atrás, muitas décadas, até mesmo polo, como era o caso calçadista. Tínhamos uma fábrica que era uma referência. E Timbaúba, com esse modelo de gestão, com essa visão política, vem perdendo espaço. Há muito tempo, as vizinhas como Ferreiros, Macaparã, estão crescendo, logo passarão para o Timbaúba, que tem outros pensamentos. As pessoas pensam diferente. Aqui não. Aqui são muito acomodados. Né? Gosto de migalhas, pelo que eu vejo, pelo que eu entendo. Aparentemente é desse jeito. Espero que mudem esse pensamento para poder voltar a crescer. Exato. Temos, inclusive, uma Câmara, né, sobre investigação. Ou seja, nós, enquanto timbaúbenses, temos sofrido, temos padecido. Eu lido com um público jovem e, a partir do momento que eles ingressam na faculdade, lá eles ficam. Porque não tem como retornar à sua cidade de origem. Não tem espaço. Não tem espaço. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Espero que, inclusive, mude. Esse modelo é um modelo arcaico. Né? É um modelo que não dá mais para suportar. E que eu oro a Deus que as pessoas, inclusive, tenham essa consciência política. Agora, na reta final dessa campanha, nós temos que orar e lutar. Exato. Para que o bem prevaleça sobre o mal. Que o atual governo se perpetue mais um tempo, que, ao meu ver, é um governo que está servindo de
está ajudando como se fosse está fazendo como se fosse uma transição. Então veja esse governo atual como um ponto de transição. Não é o presidente dos sonhos, porque ele tem algumas falhas, mas quem é que é perfeito? Só Deus é perfeito, não é? Tem algumas falhas, mas que podia ser corrigido, não é? Mas eu vejo como uma transição e logo eu vejo no futuro pessoas melhores, uma capacidade de liderança, de seriedade e de honestidade também, que possam ouvir e fazer com que nosso país cresça. Da mesma forma, em Pernambuco agora, nós temos agora a chance de ter uma pessoa que está aí, que representa uma oligarquia, já um passado triste, que não cresce, que não melhora nosso Estado, que já foi também fora de Timbaúba, também foi um exemplo de Estado no Nordeste. Hoje não somos mais, porque essa família toma conta e quer se perpetuar mesmo. Temos uma chance agora de dar um basta nisso. Então, estamos agora na reta final e espero que dê certo. Verdade, doutor. É interessante, quando eu olho a figura do presidente Bolsonaro, não vejo ele como um político, não vejo inclusive ele nem como um gestor, né? Mas ele se cercou de pessoas capazes. À vista disso, temos aí o economista Paulo Guedes. Embora a visão neoliberal eu não gosto, mas respeito e sei que ele fez um excelente trabalho, principalmente no enfrentamento à pandemia, né? O país cresceu, né? E tivemos avanços, e países, inclusive, estruturados não conseguiram. Reconheço que, às vezes, a fala do presidente é meio que descompensada. Agora, quando você olha os valores, quando você olha a ideia dele como um todo, não tem como você não abraçar a ideia. Sim, claro. Né? Eu não voto a partir de uma figura ou de um partido. Nós temos que olhar no todo e nós não podemos deixar de votar em alguém por parte do todo, que é o que acontece às vezes. Mas eu não gosto dele, sim, gostar ou não. Isso diz respeito a uma afinidade, a uma relação, a uns sentimentos. Mas nós temos que olhar o trabalho, a seriedade, o comprometimento, os valores, e tudo isso é o que a gente tem visto, né, na pessoa de Bolsonaro. Quanto ao nosso Estado em particular, eu fico muito triste, porque como é que a gente ainda vive à sombra da família Reich? Como é que você tem uma gestão que tem sucateado o Estado? Como é que nós temos uma gestão que tem um aumento horrendo no que diz respeito aos impostos, onde empresários aqui vivem com a corda no pescoço? Se a gente olhar os nossos tributos comparado com outros estados, se nós observarmos os impostos comparados a outros estados, somos um dos piores. Sim. As nossas estradas... Quanto mais e nos dão um serviço pior. Exato. Aqui, os estados vizinhos, bem próximos, estão aí diferentes. Além de uma carga tributária mais cômoda, vamos dizer assim, e com um serviço prestado muito melhor. Embora não seja o ideal ainda, mas não tem comparação com o nosso estado. Realmente estamos muito mal. Eu, como policial penal, eu levo alguns apenados para os hospitais públicos de João Pessoa. Totalmente diferente. Nós não vemos ninguém no chão. Nós não vemos ninguém com macas no corredores. Somos aqui tratados como lixos. Porque, para mim, eu queria que essa gestão pudesse, inclusive, participar de tudo que era estatal. Ter a saúde, ter a educação. Aí eu queria ver como é que esses caras iam se portar. Porque é desumano o que ocorre hoje no nosso estado e às vezes até por determinados partidos, inclusive, o que ocorre inclusive no nosso país. É desumano. Desumano e desigual. Também. Pastor Wilton, agora estamos no momento das suas considerações finais.
Eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Né? Tenho visto o quanto o Senhor tem se portado com a nossa sociedade em tentar trazer pessoas de vários níveis, pessoas que são esclarecedoras, e isso é muito importante. Inclusive, programas como esse deveria ter mais, né? Até porque hoje os programas, infelizmente, ou boa parte deles, eles já são aparelhados, né? Aqui o contrário, né? Você tem toda a liberdade de, inclusive... Viva a liberdade. Viva a liberdade. Inclusive de contradizer, né? Então, espero também que tenhamos uma mudança no que diz respeito ao nosso Estado. Eu, inclusive, votei em Raquel, continuo votando, orientando, inclusive, para que se vote em Raquel, para a gente romper de vez com isso que está aí. E também votar mais uma vez no 22. Eu tenho certeza que é o melhor para a nação. É isso aí, pastor. Da mesma forma, eu concordo. Vamos lutar por nossa família, uma sociedade mais justa, correta, livre de roubos. Vamos orar e lutar para que agora, já bem próximo da gente, possamos reeleger o nosso presidente Bolsonaro e da mesma forma com Raquel Lira, nosso governador, que são as melhores opções que temos no momento. Um abraço, reflita, mande seu recado, participe também do nosso programa. Um abraço, fique com Deus, até mais.